ano de encerramento, fechar com o capítulo 8 de Hebreus, e aí, fevereiro do ano que vem, tudo bem, Gabi? Depois, em fevereiro do ano que vem, eu retomo o capítulo 9, e aí a gente vai fazer um estudo profundo a partir do capítulo 9 sobre o tabernáculo, sobre todos os utensílios do tabernáculo, os espaços, o significado que cada pedacinho ali do tabernáculo, cada objeto, cada material que foi usado, eles carregam, né? Porque, como a gente já aprendeu, todas as coisas que foram dadas para o povo de Israel, elas têm um cunho didático, né? Elas foram estabelecidas à sombra daquilo que existe no plano espiritual, no reino de Deus. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 8, que fala sobre, né, os símbolos das coisas que são velhas e se tornam novas, a aliança do Senhor sendo renovada através de Jesus, através do sangue de Jesus. Só que a gente vai ver isso com mais profundidade e vai entender melhor todas as promessas que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel, como elas se cumprem em Jesus também. O papel de Jesus como sumo sacerdote a gente já entendeu na aula do capítulo 7, né? O lance da ordem de Melquisedeque. Se você não viu, eu recomendo, porque vai mudar muita chave na sua mente a respeito da obra de Jesus, né? Vai te dar mais valor ainda em relação ao papel de Jesus, à função de Jesus, à importância de Jesus na nossa vida. E hoje a gente vai então entrar nesse capítulo 8. Eu espero não avançar horário, porque o meu desejo é orar por vocês no final, orar, né, apresentar a vida de vocês, deixar o Senhor fazer o que Ele quiser nesse momento, entregar, né, esse estudo e agradecer. Então vamos começar. Se vocês quiserem convidar alguém enquanto eu estou orando, se vocês sentirem no coração de compartilhar o estudo com alguém, fiquem à vontade para compartilhar enquanto eu oro ou durante o estudo, né? Pode compartilhar no Stories ou no Direct ou no WhatsApp, seja lá onde vocês quiserem, mas é um assunto que vai trazer muita clareza, muito entendimento e sabedoria para todos vocês. Então vamos orar e começar a nossa última live. Senhor, eu te agradeço, Jesus, porque se não fosse a tua obra perfeita, a tua obediência, se não fosse a tua resposta ao que o Senhor Altíssimo designou a ti, nós não estaríamos agora nessa reunião, nós não estaríamos agora com acesso ao Pai, nós não estaríamos sendo perdoados dos nossos pecados e não teríamos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Então eu te agradeço, Senhor. Peço que teu sangue esteja sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está assistindo, que vai assistir depois. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o nosso coração esteja limpo, Senhor, a nossa mente também, para receber toda a palavra, que todo ensino que é reto, que é puro, que é irrepreensível, que não tem mancha, que não tem distorção, que não é interpretação de homens, Senhor. Ele alcance corações preparados e afofados, Senhor, para receber essa semente e para multiplicar 100 por um. Eu peço a Ti que o Senhor hoje traga não só uma novidade, um novo ensino, Senhor, mas que através desse estudo haja também uma grande revelação de quem Tu és, haja uma grande revelação, Senhor, de toda a obra perfeita do nosso Pai Celeste e que todos sejam muito abençoados, Senhor, que o Senhor esteja à nossa volta,
assim como a coluna de fogo ficava ao derredor do povo de Israel, Senhor, se faça essa coluna no nosso meio, Senhor, para que não haja nenhum tipo de confusão, de desânimo, de cansaço, de desvio de atenção, mas que tudo, Senhor, que cada um pode receber segundo a sua medida, segundo aquilo que o Espírito de Deus sabe que cada um pode suportar para amadurecer, para crescer, para compreender. Essa seja a porção que cada um receberá nessa noite. E que em teu nome, Jesus, seja uma grande bênção para a glória do Senhor e para que nosso coração seja alinhado à tua palavra, ao teu ensinamento, a toda a tua obra, e que dessa forma, Senhor, a gente cada vez mais se apresente diante do Pai com um coração irrepreensível, com a mente incorruptível, com o nosso ser totalmente separado para o Senhor, separado para o reino do Senhor, agindo da forma como o seu reino é estabelecido nos nossos corações. Que toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dadas a Ti, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda a glória e toda a honra seja dada a Ti também, Jesus, porque Tu recebestes o nome que é excelente, que tem poder, e eu peço a Ti que use minha boca através do Espírito Santo para trazer todo ensino reto, com sabedoria, que é tratável, que é pacificadora, que é ensinável e que gera bons frutos. No Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo 8 começa assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Então aqui o autor, a gente já entendeu que essa carta é para o povo da segunda geração dos cristãos primitivos, e que esse autor está exortando esse povo a não sair da fé em Jesus Cristo, da fé salvadora em Jesus Cristo, que redime a todos do pecado, que traz a vida eterna através da graça do Senhor, não por obras de lei, que estabelece um sacrifício que é perfeito em Jesus, e único e suficiente, porque na verdade todo sacrifício que era apresentado diante do Pai, ele era perfeito aos olhos do Pai, porque ele trazia remissão para os pecados do povo de Israel. Só que ele não era suficiente, o tempo todo os sacerdotes precisavam lá imolar o cordeirinho, imolar o boi, o bezerro, a pomba, todos os animais que eram considerados kasher para essa função, de trazer remissão de pecados. Eles tinham que ser imolados ali, derramar o seu sangue, morrer uma morte que eles não tinham culpa em favor daqueles que na verdade eram culpados e que estavam transgredindo a lei. Aquilo era perfeito diante do Senhor, porque aquilo era para provocar o arrependimento, para que as pessoas não quisessem continuar pecando, se corrigissem, ao ver um animal morrendo no lugar dela, sendo queimado, vendo ali aquele serviço diante do Senhor, entendendo que era para ele estar naquele lugar, mas não era suficiente. E o de Jesus, ele foi feito, a gente já viu, que foi um sacrifício feito no altar celestial. Portanto, o Senhor considerou agradável, suficiente e foi considerado o único sacrifício necessário. Então, através de Jesus, todos nós recebemos a remissão dos nossos pecados e nós recebemos essa vida eterna. E para os judeus isso é importante porque eles estavam já muito corrompidos, como a gente viu na aula anterior. O templo já estava sendo tão profanado que haviam 2 sumos sacerdotes na época de Jesus e pós-ressurreição de Jesus, no início da primeira geração,
da igreja primitiva, haviam 2 sumos sacerdotes, e isso, de acordo com a lei, não era possível, porque somente era necessário e instruído que houvesse um sumo sacerdote por geração, né? E quando esse sumo sacerdote morria e que ele fosse da linhagem de Arão, o seu filho, né, o seu sucessor, ocuparia o seu lugar. Então havia muita confusão dentro do povo, o povo já tinha se contaminado demais com idolatria, com engano, e isso fez com que as obras que eles cumpriam de acordo com a Torá não fossem suficientes, porque eles já tinham as suas mãos manchadas demais com o pecado que eles tinham cometido. O povo de Israel estava disperso, o território do Reino Norte, que algumas vezes você vê na Bíblia como Efraim, ele já estava totalmente miscigenado com outros povos. O território do Sul, que você lê como Judá, ele estava também já corrompido, né? Ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, então absorveram algumas práticas, alguns misticismos, e não eram todos os homens que andavam em retidão, embora houvessem homens que andavam em retidão, inclusive fariseus. Jesus não condenava os fariseus por serem fariseus, porque os fariseus eles eram considerados justos, eles observavam a Torá, eles defendiam que Deus era um, eles não se corrompiam com a cultura grega e nem com a cultura romana, porém eles tinham muitos hipócritas no seu meio que preferiam as honras dos homens, que se consideravam superior aos outros, ao invés de ajudar os seus irmãos a se corrigirem e ensinarem a Torá, que esse foi sempre o mandamento do Senhor para o seu povo. Aprende a minha lei, guarda ela, cumpre e passa para frente, ensina. Então, o autor aqui ele só está resumindo, né? O essencial de tudo que eu tenho dito aqui é que a gente possui um sumo sacerdote que é superior ao sumo sacerdote que nossos pais tiveram, nossos patriarcas, os patriarcas não, porque os patriarcas ainda não observavam a Torá, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam debaixo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como a gente viu. Abraão recebeu essa unção de Sem. Depois vocês assistam o capítulo 7, né, para se inteirarem desse assunto. Só estou aqui rememorando as coisas, relembrando, né? Mas o autor está trazendo de novo, né? A gente tem um sumo sacerdote que é superior, que expia os nossos pecados, que está ali à destra, à direita do trono da majestade nos céus. Ele está do lado do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do Altíssimo, e ele está ali ele está ali intercedendo, ele está ali rogando por nós diante do Pai. Ele é o nosso mediador, né? E é muito mais eficiente um homem que foi justo, que não tem mancha de pecado, que passou por todas as tentações que nós passamos e venceu, estar diante do Senhor intercedendo pela nossa vida. Ele se compadece de nós e intercede diante do Senhor ao nosso favor. E ele está trazendo isso à memória. Ele é um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E aí a gente precisa se lembrar do capítulo 25 de Êxodo, no versículo 40, quando Deus está apresentando o tabernáculo para Moisés, Moisés está lá no monte, e Deus está trazendo, né, em visão tudo o que tem no reino de Deus, tudo que tem no seu tabernáculo santo, celestial, para Moisés instruir o povo a construir. E aí ele diz no versículo 40, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, tudo que Moisés ensinou o povo foi exatamente o que ele viu. Estas coisas aqui na terra, né, são sombra do que, na verdade, existe no reino de Deus. E esse tabernáculo verdadeiro, ele não se acabará como o tabernáculo na terra, né? O tabernáculo que Moisés e o povo de Israel que saiu do Egito construiu já não existe mais. O primeiro templo que Salomão construiu já não existe mais. O segundo templo
que foi reerigido com as gerações, né, junto com Esdras, Ageu, Zacarias, Neemias, que voltaram a restabelecer o povo, né, que saiu do exílio da Babilônia. Esse também já não existe mais, porque no ano 70, depois da Era Comum, ou depois de Cristo, ele foi derrubado pelos romanos, através do imperador Tito. Então, não existe templo feito por mãos humanas que seja eterno, até porque tudo nessa terra passará. Mas o tabernáculo do Senhor, o verdadeiro tabernáculo do Senhor, ele é eterno e ele está dentro da Nova Jerusalém, que está lá separada no seu reino, aguardando, né, a consumação de tudo e o novo céu e a nova terra que o Senhor fará aqui, né, ele refará tudo, fará tudo novo, e então ela descerá, e este será o seu tabernáculo no meio do seu povo, como está lá em Apocalipse, bem no finzinho, né, nos últimos capítulos. E aí ele continua: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui, né, eu já tinha introduzido um pouco, o autor está falando que Jesus ele precisava, né, ser constituído sumo sacerdote no reino de Deus, porque na terra, até essa geração aqui em que essa carta foi escrita, ainda existia templo, ainda existia os sacrifícios, né, no altar ali, mas e existia a lei que estabelecia o sacerdócio na ordem do levítica, né? Então, somente a linhagem de Arão poderia ocupar esse espaço, somente os levitas poderiam ocupar esse serviço, e Jesus é descendente de Judá, né, da tribo de Judá. Então, de acordo com a lei, né, no templo físico feito por mãos humanas, o Senhor Jesus ele não poderia ser um sumo sacerdote. Porém, no templo, no tabernáculo celeste, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma expressão, não é um nome. Né? Eu já expliquei isso melhor no capítulo 7, no capítulo acho que 5, se não me engano, mas significa segundo a ordem do Rei da Justiça. Então, esse sacerdócio foi dado a Adão, né? A gente já estudou isso, foi passado por algumas gerações, né, para os homens justos que o Senhor escolhia, até chegar em Abraão, e Abraão passou isso até Jacó, e Deus estabeleceu através do Monte Sinai, ali com a sua Torá, com as suas instruções, ele estabeleceu que somente os da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes, e somente a linhagem de Arão poderia ser os sumos sacerdotes. Deixa eu ver o que mais falta eu falar desse tema. A oposição de Jesus, então, ela se torna mais excelente, né, do que o ministério que os homens tinham no templo. E o homem comum, ele estava a serviço do povo, né, na presença de Deus, a favor do povo ali, expiando os pecados com os sacrifícios que eles apresentavam. Mas nos homens não existia a perfeição. Eles se tornavam, né, existe na leitura judaica, na literatura judaica, uma explicação de que os sacerdotes, eles se santificavam, eles estavam preparados espiritualmente para fazer o serviço quando eles estavam vestidos das vestes sacerdotais, né, com as vestes de linho, aquelas vestimentas todas que eles tinham, né, que usar. O sumo sacerdote também, ele estava perfeito quando ele estava naquele ambiente,
Mas saindo do tabernáculo, eles eram homens comuns que pecavam. Por isso que eles tinham que apresentar, inclusive, antes, né, de tudo, eles tinham que purificar suas mãos, purificar os pés. Eles passavam por um, entre aspas, ritual, que na verdade não é um ritual, mas era uma forma de santificação, de separação de todo o ser deles, da alma, do espírito, do corpo, para poder entrar na presença do Senhor e fazer o serviço. Agora, Jesus, ele não teve pecado nele, então ele era puro, né? Uma pessoa pura é aquela que não transgride a lei, que não se encontra a transgressão da palavra do Senhor. E Jesus, ele era justo, puro, perfeito, e portanto o sacrifício, né, que ele apresentou diante do Pai foi considerado perfeito. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Por isso, a gente diz que foi uma obra excelente, uma obra perfeita. E por ele ter feito tudo de maneira tão poderosa, né? De ter vencido o pecado, vencido as tentações, ter feito, obedecido tudo que o Pai mandava, ele fazia. Por ele ter encontrado, né? E sido glorificado pelo Pai, ele alcançou um lugar eterno na presença do Senhor. O tabernáculo terrestre era o local da habitação da presença do Senhor e entravam no santuário para ministrar para o Senhor e servi-lo, né? Todos os sacerdotes entravam ali para servir ao Senhor, aonde estava a presença do Senhor. Mas Jesus, ele ganhou o direito de habitar na presença do Senhor. E há uma diferença aqui, né? Uma coisa é você ir a um lugar onde tem a presença do Senhor. Porém, lembre-se que estar diretamente, né, na Shekinah, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia fazer isso. Os homens comuns ou os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos, porque a presença do Senhor estava ali. Deus é santo, ele é separado de qualquer corrupção, né, na carne. Então, Deus é espírito e ele é puro, perfeito, a lei está nele. Então, assim como a gente viu que a palavra, quando nós lemos a palavra, ela é poderosa como uma espada para separar a alma do espírito, junta de medulas, e discernir os nossos pensamentos e revelar, né, as nossas obras. A própria presença de Deus revela as nossas obras, revela o quanto nós estamos em pecado ou somos corrompidos, quanta sujeira ainda, né, do mundo há em nós. Então, nenhum homem que não fosse ungido pelo Senhor e preparado e santificado para estar na presença dele, poderia entrar na presença dele e viver. Então, Jesus, ele conquista algo que, através dele, um presente para nós, né? Que é a presença do Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Quem já não conhece essa frase, né? Aquele que crê em mim vê o meu Pai. Aquele que ama a mim ama o meu Pai. A gente não entra na presença de Deus sem Jesus. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, como muitas pessoas insistem em dizer, porque elas conhecem 1/3, metade, 1/8 da palavra, né? Elas dizem que creem em Deus, mas elas creem que as obras delas, a crença delas, os mediadores que elas utilizam são suficientes para elas estarem na presença do Senhor e serem levadas até o Senhor. Mas Jesus é o único caminho que se leva ao Pai, porque ele é o sumo sacerdote agora, no tabernáculo celestial. Então, Jesus está habitando na presença do Senhor, não uma vez por ano, mas ele está o tempo todo. A eternidade, ele está agora habitando, porque a eternidade não tem medida de tempo, né? Jesus já saiu dessa cronologia que nós vivemos, ele já vive na eternidade, e ele está na eternidade habitando na presença do Senhor, e ele é o nosso mediador.
Ninguém chega diante do Pai sem um sumo sacerdote. Isso ele estabeleceu no reino, ele colocou na terra para os homens viverem isso, aprenderem isso através do povo de Israel. O povo de Israel foi imperfeito nessa obra, né? Eles se desviaram, eles se corromperam, eles se venderam, né? Eles não foram íntegros, não foram puros, não foram perfeitos diante do Senhor, e o Senhor providenciou um sumo sacerdote que está no tabernáculo dele, no tabernáculo celestial. Então, isso tem muito poder, né? E isso nos dá entendimento do porquê nós oramos em nome de Jesus, por que Jesus é tão importante, por que o nosso relacionamento, por que a gente pede para Jesus, a gente não pede para uma outra divindade, uma pedra, uma lua, até quem fala, né, para pedir para o Espírito Santo, na verdade está indo contra a palavra do Senhor. Porque nós entramos na presença do Pai não através do seu Espírito. O seu Espírito é dado a nós como um selo, e ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele é importantíssimo para gerar poder na palavra do Senhor que nós declaramos. É o mover de Deus na terra, né? São os olhos do Senhor sobre as nações. A gente vai estudar melhor isso quando começarmos o capítulo 9. Mas não é para o Espírito Santo que a gente ora. A gente vai diante do sumo sacerdote, assim como o povo de Israel apresentava para o sumo sacerdote as suas petições, as suas orações. Lembra de Ana? Ana estava na escada lá suplicando para Deus. Quando o sumo sacerdote tomou conhecimento da oração dela, ele abençoou a Ana, e Ana voltou para casa e engravidou de Samuel. Porque o sumo sacerdote ele é levantado sobre o povo de Israel para abençoar, para declarar prosperidade, para ativar as palavras do Senhor, para havia a bênção sacerdotal que eu já expliquei, né? Todo ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote ficava com a mão aberta assim, eu não consigo fazer, mas aquela mãozinha assim eu acho que é Star Wars, né? Que eles fazem esse cumprimento. Mas essa aqui na verdade, um símbolo que o sumo sacerdote fazia com as duas... consegui! Fazia com as duas mãos, né? As duas mãos ficavam assim, essa que eu não vou conseguir fazer. E isso porque ele ficava na frente do templo, da porta do lugar santo, diante do povo que ficava no pátio, porque ninguém do povo podia entrar no lugar santo, nem no Santo dos Santos, como eu já expliquei. E ele ali declarava a bênção sacerdotal, a bênção aarônica, né? Alguns conhecem como bênção aarônica, e ele todo ano, depois de expiar o pecado do povo, ele declarava a bênção que o Senhor determinou para que o sumo sacerdote declarasse. E por que ele abria a mão assim? Porque era para representar que a Shekinah do Senhor, ela atravessava a mão do sumo sacerdote, e a gente sabe que é por imposição de mãos que os dons espirituais eles são ativados, eles são derramados. Então, dessa forma, o sumo sacerdote derramava a bênção sobre o povo de Israel, mediando Deus e os homens. E é esse papel que Jesus tem. Então, quando nós entramos diante de Jesus, levamos as nossas petições, as nossas ansiedades, as nossas súplicas, o nosso clamor, o pedido de perdão dos nossos pecados. Jesus está à destra do Pai. A destra é a Hesed do Senhor, é a mão da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do Senhor. Jesus está exatamente desse lado, ele não está do lado do juízo, ele está do lado da graça do Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor na nossa vida. E isso é importante entender, porque dessa forma vocês têm mais sabedoria, né, para ensinar as pessoas e para se relacionar com o Senhor. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, né, um serviço tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Muita gente interpreta essa passagem de uma forma muito equivocada. Por quê? Acha que o fato, né, dele ter uma aliança que é superior, um ministério que é mais excelente e com base em superiores promessas, a Torá não existe mais. A gente não precisa nem ler,
né? Esquece, 5 primeiros livros da Bíblia é só historinha, mentira. Os 5 primeiros livros é o fundamento, Jesus é o fundamento, ele é a base, né? Ele é a palavra do Senhor, e a Torá, ela é exatamente a palavra de Deus, a justiça do Senhor. O que acontece aqui? Eu trouxe algumas palavras no grego que estão nesse texto, né? Uma delas, não sei se eu vou falar direito, porque grego, eu nem não falo hebraico também, né? Eu engano, eu tento. Mas o grego eu nunca aprendi, nunca tentei descobrir como é que se pronuncia, então eu não sei a pronúncia, peço perdão a quem já estudou, mas eu acho que significa isso, creton. Acho que é isso que eu escrevi aqui, não consigo nem ler minha letra. Creton. Significa mais vantajosa, mais usual. Então, que o Senhor cubra a nossa vida para a gente entender e receber todo o ensino, que Ele repreenda qualquer atividade do maligno para confundir, para trazer dúvida, mas o que isso significa? É que ela tem mais vantagem, não significa que ela abole a aliança que o Senhor tinha feito antes, mas ela renova essa aliança e torna ela mais pura, mais perfeita. E a outra palavra é nomoteteu, nomoteteu, acho que fala, que significa ordenado pela lei ou sancionado pela lei. Então, essa nova aliança, ela é estabelecida em virtude do fato da Torá entrar em vigor em nós. Porque lá em Jeremias 31, muita gente deve conhecer essa passagem, porque eu já falei ela aqui várias vezes, mas vocês já devem ter lido ela, porque é uma passagem conhecida. Mas eu vou repetir aqui, porque é importante entender, né? Primeiro, lembrem-se, esse texto, essa carta, está sendo dirigida aos judeus que creram em Cristo. Então, eles conhecem a Torá. A promessa que havia é que o Messias restauraria Israel, né? Reunificaria o povo, e Judá e Efraim, Reino Sul, Reino Norte, se unificariam novamente. Eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui, casa de Israel está se referindo a Efraim ou Reino Norte. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, que compõem a Torá. E também no coração eu lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Então havia uma promessa já dada,
né? O povo judeu conhece essa promessa, por isso que eles esperam tanto o Messias. Jesus é o Messias, esse grupo aqui já tinha crido nisso, já tinha recebido Jesus. Alguns judeus que não estavam confiando nessa verdade, nesse testemunho a respeito de Jesus sendo o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido, tentavam persuadir esses judeus cristãos, né, os judeus messiânicos, de que isso era uma balela e que eles tinham que voltar à Torá e observar somente a Torá e os sacrifícios no templo. Então, todo esse discurso, ele tem um destinatário específico. E esse autor, ele está relembrando o povo. A promessa é para vocês. E Deus, ele já tinha prometido essa nova aliança. Ele já tinha prometido essa unidade entre as tribos. Ele já tinha prometido, né, que ele seria Deus de Israel perpetuamente até que as leis fixas fossem destruídas. E então creiam, né, que Jesus ele entrega uma aliança superior, é a nova aliança que o Senhor prometeu para nós. E aí lá em Ezequiel, no capítulo 37, a gente vai ver novamente o Senhor usando um outro profeta para falar sobre essa unidade, essa nova aliança e essa promessa de reunião de Judá e Israel. E aqui já começa a encaixar os gentios também, porque Jesus ele veio ser luz para nós. Ele veio ser o Messias do povo de Israel e ele veio ser a nossa luz, né? O nosso Salvador. Ele é primeiro o Salvador do seu povo, do povo de Israel, e depois ele é salvação para todas as nações. Capítulo 37, a partir do versículo 15, diz o seguinte... eu vou ler, na verdade, desde o versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, que é a promessa da ressurreição. Eles também creem na ressurreição. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí aqui vem a profecia a respeito de Jesus, que é da linhagem de Davi. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, que é a Nova Jerusalém. O meu tabernáculo estará com eles.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E nós viveremos isso em nome de Jesus, né? Nós veremos isso, essa restauração de Israel, né? A restauração da terra de Jerusalém ali, né? As porções de terra sendo distribuídas, porém nós recebemos herança junto com Jesus a respeito de todas as promessas, né? Porque fomos enxertados na oliveira e a oliveira é o povo de Israel. Agora reparem bem que antes, né, que não é somente uma salvação que Jesus ele traz para o povo, né? Não é somente a expiação de pecados, mas é o cumprimento de uma promessa que é superior. É a reunificação. O povo de Efraim, ele se miscigenou tanto que tem uns que até perderam a identidade, eles nem sabem que eles são povo de Israel, eles nem tomam conhecimento, as gerações se corromperam, se misturaram com outras nações, né? As gerações do Reino Norte, desde a ocupação da Síria ali, eles se misturaram e o Senhor, ele restaura o povo dele através do sangue de Jesus. Isso começou ali com Jesus, né? Tanto que ele ficava mais no território norte, a gente já viu isso, do que no sul, em Judá, em Jerusalém. Ele pregava em Jerusalém, mas ele percorria a Galileia, a região ali das 10 tribos, né? Ele ficava mais ali com os pecadores, os ditos pecadores, né? E por que isso? Porque aqueles homens que deveriam observar a Torá já tinham se corrompido demais e Deus através de Jesus, ele está trazendo novamente eles para o ensino da palavra. Por isso que Jesus era considerado tão sábio, tão cheio de sabedoria e de autoridade no ensinamento, diferente dos escribas, os autores da lei. Eles viam, né, que de Jesus fluía a sabedoria, que fluía algo que vinha da parte de Deus, uma autoridade que vinha da parte de Deus. E Jesus trouxe, né, alguns de Jerusalém, alguns do território de Judá também, porque houveram alguns fariseus, sacerdotes, publicanos, que creram, né, que Jesus era o Messias e eles se arrependeram. Depois, com a era apostólica, né, a primeira geração dos cristãos primitivos, os apóstolos pregavam primeiro para os judeus, depois para os da região do Reino Norte, que é dito Samaria, e depois eles iam por todos os confins da terra anunciar. Mas sempre quando eles entravam num território, numa nação, né, numa cidade estrangeira, eles iam primeiro nas sinagogas, porque o povo já estava disperso desde a era, né, desde essa época dos cativeiros, né, tanto quando a Síria ocupou o Reino Norte, quanto quando a Babilônia ocupou Judá, já houve dispersão, mas na época do Império Grego e depois na época do Império Romano, eles se dispersavam, eles saíam, eles iam para outras regiões e nessas regiões eles construíam as sinagogas, porque eles observavam ainda o Shabá, eles ainda se reuniam, eles ainda observavam tudo, né? Quando a gente vê lá aquele evento em que o Espírito Santo batiza com fogo os discípulos, né, todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar, aqueles homens começam a falar da onde eles são. Não eram estrangeiros que estavam falando, eram homens que estavam ali celebrando o dia de Pentecostes em Jerusalém, no templo, porque nesse tempo ainda existia o templo, e eles começaram a ver, nossa, mas eles estão falando a nossa língua, eles não são aqueles galileus pobres lá da região da Galileia e daquela região do Reino Norte corrompida, e como é que eles estão falando maravilhas a respeito de Deus no nosso idioma? Então, esses homens que estavam dispersos, esses judeus que estavam dispersos, eles primeiro receberam as boas novas através dos apóstolos. E quando esses judeus rejeitavam, né, que foi o que aconteceu muito nas cidades em que Paulo ele passou, esses homens acabavam rejeitando a palavra, rejeitando as boas novas, esse Messias que o Senhor
trouxe para eles, e então eles iam e pregavam para os gentios, e os gentios eram alcançados, aqueles que o Senhor conhecia, né, que eles queriam adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele começa a anunciar as boas novas e essas pessoas começam a se converter. E é assim que a primeira geração, né, da igreja primitiva, ela cresce. E aí aqui a gente está na segunda geração, que, se não me engano, é depois do ano de 67 que ela surge, e é no ano 70 que o templo é destruído. Então eles ainda viam os sacrifícios no templo, eles ainda viam, né, haviam os costumes de celebrar as coisas no templo, e por isso que trazia tanta pressão dos judeus que não criam, porque, né, os judeus achavam que devia agir em integridade com a Torá. E os judeus, eles não deixavam de observar a Torá e de fazer aquilo que Deus estabeleceu para eles como povo de Israel, até porque é a forma como o Senhor ungiu esse povo, né, para ensinar as nações a respeito de Deus através da palavra. Então tudo é um testemunho, né? Não eram leis apenas, eram testemunhos que eles davam a respeito de um Deus justo, a respeito de um Deus que age em justiça. Mas a gente já viu que esses homens foram insuficientes na aliança, porque essa aliança se tornou unilateral, né? Deus, ele tinha estabelecido uma aliança que era para ter mútua cooperação, mútua fidelidade, e só Deus estava sendo fiel, e ele permaneceu fiel até aqui, né? Porque até hoje, porque a gente vê que ele prometeu que o povo de Israel jamais deixaria de ser povo dele. A gente acabou de ler em Ezequiel 37. Então, a graça do Senhor, ela realmente superabunda aonde abundou o pecado, porque esse povo fez muita coisa para perder a presença do Senhor, perder essa aliança, e ainda assim Deus, ele enviou o seu único filho primeiro para o seu povo e depois para todas as nações. E aí, continuando, né? Então, essa lei não foi abolida através da obra de Jesus, mas a aliança, ela foi renovada através do sangue de Jesus, e agora a gente não precisa né, os homens não precisam se circuncidar, a gente não precisa observar os 613 mandamentos do Senhor, não precisa apresentar sacrifícios diários diante do Senhor, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que apresentou um único sacrifício que foi suficiente para expiar todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele então nos dá, né, essa chance de ter vida eterna. Todo aquele que confessa Jesus com a sua boca e que se batiza, né, nas águas, recebe uma vida nova, um coração novo, em que essa lei, ela é impressa, e nós devemos viver debaixo desse princípio, entendendo, né, toda a obra que o Senhor fez e o privilégio de nós participarmos de algo que antes era restrito somente a um povo, a presença do Senhor, a salvação e a ressurreição, né, para a vida eterna. E aí, no versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, então aqui está se dirigindo aos sacerdotes, aos homens que se corromperam, aos homens que tinham culpa. Deus, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais lembrarei. Então, primeiro, né, quando ele fala aqui que nenhum vai ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, o seu irmão aqui, a palavra, ela na Peshtá aramaica, ela se refere aos cidadãos da nação. Então, é uma palavra específica para o povo de Israel, né? Muita gente acha que, se o Espírito Santo, ele me ensina, eu não preciso de um ministro do Senhor para me ensinar. O Senhor me revela tudo. O Senhor, ele até revela para aqueles que andam em justiça e em retidão.
né? Ele vai aumentando a intimidade com essas pessoas, porque elas estão buscando retidão, elas estão buscando o Senhor, e ele revela de fato. Mas todo novo cristão, novo convertido, ele precisa ser discipulado, ele precisa que alguém o ensine, porque a gente nasce para uma vida nova como um recém-nascido mesmo. A nossa mente precisa ser transformada, a gente precisa aprender a respeito do Deus que a gente serve, a gente precisa entender como os dons eles se manifestam, porque todo mundo recebe dom, um dom, né, que o Espírito entrega, capacita segundo a vontade dele, porque ele sabe que onde cada um vai agir, como cada um foi chamado, o que cada um foi chamado para fazer, e esses dons são para edificação do corpo, né? Não é para a pessoa se achar um X-Men da vida, mas é para a pessoa entender que esse dom é para ser derramado, ele é algo que é para ser compartilhado, né? Não é para sua própria glória. Na verdade, a gente, quando exerce o dom, a gente está glorificando o nome do Senhor através da nossa vida, e a pessoa enxerga o mover no nome de Jesus Cristo, não a gente. E uma coisa importantíssima que está no final, no versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O sacrifício de Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados do passado. Quando a gente confessou Jesus, a gente entregou a nossa vida, ele apagou toda a transgressão que a gente havia cometido, toda a abominação que a gente havia cometido. E agora ele oferece a misericórdia. Então Jesus está lá intercedendo e clamando pela misericórdia do Senhor para as nossas transgressões futuras que eventualmente podem acontecer. Isso não nos dá liberdade para pecar, muito pelo contrário, isso tem que gerar em nós temor, porque Jesus ele pagou um preço muito alto, né? Quando a gente estava estudando Deuteronômio, a gente viu como foi a morte de Jesus, né? Ele primeiro apanhou pra caramba no Sinédrio, levou os açoites, levou bufetada, já machucado, ele foi levado pelos romanos. Os romanos eles faziam um açoite muito mais duro do que o açoite que os judeus eles faziam, né? Porque Deus ele tinha estabelecido um número, né? E os fariseus eles levavam tão a sério esses açoites que não podia passar de 40, que eles iam até 39 para dizer que eles estavam sendo justos até nisso, né? Era uma forma, na verdade, de se vangloriar que eles eram muito justos, muito honestos diante do Senhor. Então eles não passaram disso, mas os romanos eles não tinham nenhum tipo de compaixão a algum preso, né? Não existia nenhuma lei ali como Deus estabeleceu no meio do povo de Israel para proteger um ladrão, um bandido, um homicida. Na verdade, que a gente chama de direitos humanos, né? Não existia isso. Então Jesus ele foi açoitado mais de 100 vezes com chicotes que tinham ou pedacinho de chumbo na ponta ou pedaço de osso que cortavam a carne, e os chumbos eles amassavam os músculos e os nervos. Então assim, quando Jesus foi crucificado, realmente cada chibatada que ele levou, que tinham 3 cordões, né? Então você multiplica por 3 cada açoite que ele levou. Estavam verdadeiramente levando não só as nossas enfermidades, mas toda a nossa culpa. E ele morreu por conta das nossas transgressões, ele morreu no nosso lugar e ele conquistou a vida eterna para nós. Então a gente deve levar isso com mais integridade, com mais temor, né? E não preferir praticar as obras de injustiça e querer se justificar por elas, porque Deus ele espera que os filhos dele caminhem como ele é, né? Ele espera que nós sejamos imitadores de Cristo, porque no reino dele não entra corrupto, não entra homicida, não entra adúltero, não entra... Vamos ler em Apocalipse, só para a gente se recordar de quem não vai entrar. E se a palavra de Deus ela é escrita para aqueles que creem nele, ela é instrução para aqueles que creem nele, essa palavra não está sobre o pecador, né, que não aceitou Jesus. Porque o pecador que não aceitou Jesus, ele já estava condenado antes. O espírito dele já estava morto, a condenação da morte já estava sobre ele. Ele preferiu continuar nas trevas. Agora,
a pessoa que é justificada pelo sangue de Jesus e que comete essas práticas, ela não vai herdar. Aqui a gente está falando sobre alguém que vence a própria carne, vence o mundo junto com Jesus e o que ela vai herdar. Então, atenção à pessoa que recebeu Jesus, né? Porque nós só nos tornamos herdeiros daquilo que o Senhor prometeu se nós estamos com Jesus. E lá no versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. A mesma promessa que foi dada para Israel, né? Que a gente acabou de ler. Quanto, porém, aos covardes, os covardes são aqueles que desistem do caminho, que abandonam a sua fé, que se calam, que ficam calados e nunca falam de Jesus para ninguém. Aos incrédulos, aqueles que duvidam de Jesus, que falam, acho que Jesus até existiu como um homem, né, um personagem histórico, ele era um ótimo mestre, eu observo os ensinos dele, mas não tenho ele como Senhor, como rei na sua vida. Nem como filho de Deus, né? Não crê que ele ressuscitou. Aos abomináveis, os abomináveis são aqueles que, obviamente, cometem qualquer abominação de acordo com a palavra do Senhor. Então, os que praticam relações ilícitas, os que adulteram a palavra do Senhor, os que apresentam incenso estranho na presença do Senhor, os que ensinam mentira, os que profetizam paz quando Deus não está dizendo sobre paz. Aos assassinos, os assassinos não são somente os assassinos homicidas, né? Mas esses assassinos também eles estão ligados aos religiosos, aos que têm imagem e não são e que matam a fé dos mais fracos. Aos impuros, que têm relações ilícitas, também entra aqui, né? E aqueles que permanecem no pecado se tornam impuros, de acordo com a palavra do Senhor, aqueles que estão em fornicação, em adultério, traindo, quebrando alianças, aqueles que estão, na verdade, com um pé em cada canoa, né? Servem a Deus, mas servem ao Senhor desse mundo, a Mamon, que é o Senhor do dinheiro, eles se tornam impuros diante do Senhor. A pureza, ela vem, né, conforme a gente anda na palavra do Senhor, na justiça do Senhor. A pureza não é inocência, a pureza ela se manifesta quando você sabe que você é pecador, você reconhece que você tem pecado e você pede o socorro do Senhor para vencer o pecado, não para se justificar e só para ter remorso do seu erro. Mas quando um arrependimento genuíno ele acontece, isso promove em nós mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de valor, mudança de princípio. E tem que haver uma mudança em nós e essa mudança gera essa pureza, porque nós vamos ficando parecidos com Jesus e nós vamos andando segundo a palavra do Senhor. Os feiticeiros, né, aqueles que praticam bruxaria, aqueles que vão atrás das cartas, que vão atrás tem até algumas pessoas que falam que no grego, quando aparece sobre feitiçaria, está falando sobre também aqueles que usavam poções para viajar. Então, sabe, esses chás que oferecem, ervas para sair, né, entrar em transe, porque existe muito, né, não só para relaxar, mas muita gente usa isso de forma espiritual, para ter uma conexão com o espiritual, para ascender, né, os níveis espirituais. E isso diante do Senhor é abominável, porque nós já acabamos de ver quem que nos leva à presença do Pai, quem que nos acende espiritualmente, é o seu próprio Filho. Você colocar um outro mediador no caminho é você praticar uma abominação. Você não só pratica o pecado de feitiçaria, como você pratica uma abominação também, né? Aí a conta não vai fechando, ela vai ficando só cada vez mais no negativo. Aos idólatras, né, que não colocam Deus como prioridade, não tem Jesus como rei na sua vida, tem os seus desejos, tem as suas vontades, os seus sonhos, tem as coisas, né? Confia em carros e cavalos e não no Senhor, ou seja, confia nos bens materiais, confia na sua posição de honra, confia nos elogios dos homens, confia naquilo que está fazendo, confia no que satisfaz a alma. Isso tudo é idolatria. E também os mentirosos, né? Aqueles que praticam a mentira, que vão contra a palavra do Senhor, porque é a única verdade,
que nós temos, que é absoluta, porque é a palavra de Deus. Ele criou o mundo, a palavra que sai da boca dele é pura, perfeita e verdadeira. Não há ciência, não há conselho e nem sabedoria contra o Deus eterno, Deus Altíssimo. E estas pessoas, então, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando as pessoas passarem no juízo, não vai ser os mauzinhos e os bonzinhos e Deus vai fazer uma triagem. Quem que falou que me seguia? Você vai ficar à minha direita ou à minha esquerda? Se você estiver à direita do Senhor, é porque o sangue de Jesus ele te justificou e você permaneceu em integridade, você permaneceu em justiça. Mas se você ficar à esquerda do Senhor, se o Senhor te dirigir para a esquerda, existe até uma passagem em Ezequiel, que se não me engano é o capítulo 34, depois vocês procuram lá para ler a respeito das ovelhas, da divisão das ovelhas e um grupo vai ficar na direita, outro na esquerda, ele vai fazer separação, né, das ovelhas e dos bodes, se não me engano é essa alegoria, né, essa visão que Ezequiel tem, mas na esquerda vai ficar aqueles que vão passar pelo juízo do Senhor e vão sofrer a ira do Senhor e vão perder a chance de entrar na vida eterna. Eu espero que nenhum de vocês chegue na presença de Jesus falando que conhecia Ele, que orava, que expulsava demônios, que falava em línguas e acabe, na verdade, ouvindo eu não te conheço. Se afasta de mim. Eu espero que vocês se mantenham íntegros, entendendo que essa misericórdia que o Senhor proporciona para nós, na verdade, é para que a gente não perca, né, a salvação que Jesus conquistou, mas Ele espera amadurecimento, transformação e os nossos pés firmes no caminho estreito. E aí, por fim, Gustavo, tudo bem? No 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que ele está falando aqui não é da Torá, né? Muita gente usa isso aqui para falar a lei, ela não vale mais por causa desse trecho aqui, desse versículo isolado. A gente deve se lembrar que tudo tem um contexto. Todo o texto até agora a gente viu, né? O autor construindo a ideia a respeito do sumo sacerdócio excelente que está em Jesus Cristo, o sacerdócio segundo a ordem do Rei da Justiça, Melquisedeque. Mas o que ele diz aqui que se tornou antiquado e que se tornou envelhecido são o quê? As obras no templo, o ministério sacerdotal na terra, porque o sumo sacerdócio de Jesus, ele é celestial. E o que a palavra diz ao nosso respeito? Que o Senhor, através da nossa fé em Jesus Cristo, ele nos torna nação santa e sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Jesus, nós estamos servindo junto a Jesus e é Jesus que ainda continua penetrando no véu e entrando na presença do Pai, porque ele está habitando lá. Na verdade, ele não fica penetrando e sai, né? Ele permanece lá. E nós estamos entrando junto com o sumo sacerdote, entregando as nossas petições, as nossas orações, e esse sumo sacerdote perfeito que Deus estabeleceu no seu tabernáculo, que é eterno, ele está constantemente intercedendo por nós, e a misericórdia do Senhor, ela vem sobre nós e não nos deixa morrer novamente, né, para as nossas iniquidades. Outra coisa, lembrem-se, né, o que eu estava falando da história. A segunda geração, ela surgiu no ano 67 depois de Cristo ou depois da Era Comum. No ano 70, mais precisamente em agosto do ano 70, foi que o templo de Israel foi derrubado. Então, se essa carta ela foi escrita nos 3 anos antecedentes ao templo, há uma essência profética aqui também. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E desde esse tempo não existe mais sacrifício, não existe mais templo, não existe altar, não existe mais Santo dos Santos para que o povo de Israel encontre o eterno. Somente através do sumo sacerdote que está habitando no tabernáculo celestial é que qualquer indivíduo consegue apresentar
o seu clamor, né, o seu pedido de perdão, a confissão dos seus pecados e ser redimido somente através de Jesus, que está ali diante do Senhor intercedendo. E não só isso, né? Lá no 11, quando ele fala que todos o conhecerão, existe aqui como é que eu posso dizer? Uma dinâmica, né? Quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito do Senhor. E quando os homens dependiam dos homens para intermediar a aliança, eles eram passíveis de corrupção, tanto no ensino, né, como nas obras, e eles podiam se desviar. Mas Jesus, o mediador, o sumo sacerdote, ele agora está colocando as pessoas para o Pai entregar o seu Espírito. Então, somente aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e entregam a sua vida para Jesus podem receber o Espírito Santo, né? Mesmo quando a gente vê no livro de Atos aqueles gentios sendo batizados no Espírito Santo, eles tinham se arrependido, eles tinham reconhecido Jesus. E quando isso era, né, eles confessavam Jesus como o Senhor das suas vidas, é que o Espírito Santo batizava eles e eles falavam em línguas e tinham os sinais lá para se manifestar, até para os apóstolos verem que Deus estava operando no meio dos gentios também, escolhendo os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então, a aliança, ela através do Espírito Santo, né? Essa aliança que é feita em Jesus, ela se torna mais firme, porque agora a gente não tem a lei somente impressa num papel, mas o próprio Espírito traz ao nosso pensamento, ao nosso coração, o guia da casa. Lembra lá da raiz do que fala sobre Levi, que quais são as instruções do Senhor, a justiça do Senhor, e isso nos traz o discernimento a respeito do bem e do mal. Quanto mais a gente conhece, mais a gente amadurece, mais a gente lembra da palavra em todas as situações, e mais posicionados como cidadãos do reino de Deus, como discípulos de Jesus, a gente caminha, certo? Então, basicamente tudo isso que a gente tem aqui. E só, né, para também lembrar que a primeira aliança, ela era perfeita. Deus estabeleceu uma aliança perfeita com Abraão, só que ela se tornou unilateral, como eu tinha dito. E através de Jesus, né, Deus ele faz uma aliança mais perfeita, porque agora não precisa de homens intermediando essa aliança, somente o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, é o que media, né, as nossas orações, as nossas súplicas, nossos pedidos de perdão, nossos louvores ali sendo derramados diante do Senhor. É Jesus que está levando diante do Pai. E deixa eu ver se faltou alguma coisa. O ministério excelente de Jesus, né? Só para lembrar também. Jesus começou a obra como um homem comum, mas a partir do momento que ele permaneceu íntegro, ele se tornou justo e irrepreensível, que isso eu tinha dito, né? Os homens costumam se distrair, mas Jesus, ele não se deixava distrair. O tempo todo ele estava lá se desviando dos homens, né? Se desviando das distrações para agradar o Deus. Ele não ficava para agradar a Deus, ele não ficava dividido entre o homem e Deus. Ele só fazia a vontade do Pai, né? Que é o que está lá em, se me engano, João. Deixa eu ver, eu anotei aqui. João 14:16 fala sobre o Consolador que Jesus entrega, né? Isso que eu falei sobre Jesus pedir o Espírito Santo para nós, tá em João 14:16. Se vocês depois quiserem procurar, diz lá: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem porque, né? Vocês já conhecem porque vocês andam comigo e tudo mais. Eu só resumi bem rápido aqui, mas cadê? Depois anotem aí, João 16, 7-12, para vocês lerem. João 14:16, que fala sobre isso, né, do Espírito. E a passagem que fala, que eu ia falar agora, eu não anotei. Até me fugiu o que era que eu ia falar.
que ele fala aquilo que o Pai manda, né? Também no livro de João, só que agora eu não vou achar aqui tão rápido o trecho que ele diz isso. Mas no livro de João ele também diz que eu falo o que o Pai me manda falar. Então, é essa obediência que a gente deve caminhar, né? Sempre ouvir o que Jesus está nos orientando para nós falarmos, porque nós somos discípulos dele. Então, a gente fala aquilo que ele ordena, aquilo que ele determina, e não aquilo que é a vontade do nosso coração, ou a nossa interpretação, ou que a impressão do nosso coração, né? A gente fala aquilo que o Senhor determina que a gente fale, não aquilo que a gente quer. Bom, no 47, João 8, 47, acho que sela tudo isso que nós estamos falando aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se nós somos de Deus, nós ouvimos a palavra do Senhor, que se resume em Jesus Cristo. A gente pegou vários trechos aqui para provar, né, a obra completa e perfeita em Jesus, ele como sumo sacerdote, não só como um cordeiro de Deus, não só como um salvador, mas como um sumo sacerdote que intercede, e como sumo sacerdote ele derrama, né, ele clama para que o Senhor derrame as bênçãos sobre nós, inclusive o seu Espírito. E ele nos unge como sacerdotes do seu reinado, né, do seu tabernáculo. Então, há muita coisa, né, para a gente louvar o nome de Deus por nos permitir viver tudo isso, né, toda essa obra perfeita e completa. E agora, não sei que horas são, 1h12, eu passei um pouquinho. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Vocês têm alguma oração específica que vocês querem apresentar? Alguém quer pedir algo para o Senhor? Alguém quer pedir alguma... Vocês que estão aqui, vocês querem pedir alguma coisa, né? Ou se vocês quiserem mandar na caixinha, como eu fiz na... Nossa, eu tô vermelha. Como eu fiz na live de oração, não vou citar nomes, né? Na verdade, vocês estão só em 2 aqui, agora no finzinho, mas eu não vou citar nomes para não expor ninguém. Então, se vocês quiserem mandar na caixinha de perguntas algum pedido específico, eu oro. Não vai ficar gravado o nome de vocês, né? Obviamente, vocês vão identificar quem é que pediu, porque se um não pedir, é o outro. Mas vocês não vão ficar expostos aqui na gravação. Você quer oração? Tá bom, mas você quer oração para algo específico? Ó, o Michael entrou na hora certa. Michael, a gente vai orar agora. Se você tiver alguma oração, algum pedido, coloca aí na caixinha de perguntas. Nada específico? Então tá, vou orar só aquilo que o Senhor fluir, mandar orar, determinar, eu falo. Se ele tiver alguma coisa para falar através de mim, que ele me use nesse momento. Mas vamos orar, né? Obrigada pela audiência, na verdade não é nem audiência, né? Obrigada pela fome de vocês em querer aprender, em querer ouvir, querer conhecer, querer entender. Eu espero que vocês cresçam em entendimento, cresçam em compreensão, em sabedoria, que né, em temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da instrução, é o princípio da sabedoria. Eu espero que vocês, no ano que vem, já comecem a dar os frutos daquilo que vocês têm semeado diante do Senhor, que vocês semeiem bons frutos nas orações, que vocês recebam um coração de carne, um coração que está impressa toda a lei do Senhor para trazer discernimento de espírito, discernimento de caminho, discernimento de sonhos, discernimento, né, de decisões. Vocês sempre escolham a bênção, vocês sempre escolham a luz, vocês sempre escolham as instruções do Senhor, que são fonte de vida. E acompanho de longe, mas quero louvar a Deus pela sua vida e sua dedicação com a palavra. Amém. Glória a Deus. Que você seja muito edificado com o que você já se alimentou aqui. Que o Senhor abençoe muito a sua vida também, Michael. Obrigada. Então vamos orar, né? Eu vou orar e aí fiquem atentos, porque geralmente essas orações assim, Deus fala, né? Através da oração, Deus fala conosco. Deus usa às vezes os ministros para trazer resposta para a nossa vida. Então, se vier alguma palavra que eu vou ler no meio da oração,
tomem para si, né? Deixa o Espírito tocar o coração de vocês. Se vocês quiserem chamar alguém para participar da oração também, fiquem à vontade, né? Para alguém receber. Se vocês sabem que alguém está precisando de cura, se alguém está sofrendo ansiedade, depressão, se alguém está perdido no mundo, com crise existencial, né? Chama aí para participar da oração, para receber, né? Eu vou agradecer, mas também vou orar por vocês, como eu tinha falado hoje de manhã lá no Stories. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela vida de cada um. Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor, assim como nós aprendemos agora, traga sobre a vida de cada um, Senhor, o perdão, que o Senhor interceda pela vida de cada um, que o Senhor derrame do seu sangue, que cobre uma multidão de pecados e que nos limpa de toda a nossa imundícia, seja ela, Senhor, qual for. O Senhor não tem reservas, o Senhor só está esperando um coração arrependido, um coração que está quebrantado, que é contrito, que tem o espírito humilde, para reconhecer que está errando, que insiste no erro, que é fraco, porque o Senhor veio para os doentes, o Senhor não veio para os que estavam sãos, nem para os que estavam já limpos, mas o Senhor veio para aqueles que estavam doentes, que estavam mortos, que precisavam de um resgate, que precisavam de restauração, e o Senhor nos chamou. E cada vida que está aqui agora, ou que está ouvindo essa oração, foi o Senhor que chamou, porque a palavra diz que o Pai, Ele atrai com benignidade a cada um de nós, e que Ele nos amou com amor eterno, não tem medida no amor do Senhor, não tem causa, não tem motivo, Ele simplesmente escolhe aqueles que Ele quer, e nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor viu algo em nós que acho que nenhum aqui conseguiria reconhecer, porque nós estávamos com o nosso espírito morto, nós nem tínhamos discernimento, Senhor, a respeito do que é bom, do que é ruim. O mundo, ele nos oferece coisas que saciam a nossa alma, a nossa carne, e a gente se sente, de certa forma, satisfeitos com aquilo que realizamos, Senhor, mas nada se compara à superioridade da aliança que nós temos contigo, Jesus, através do teu sangue, com o nosso Deus. Então, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não só se colocou como o Cordeiro de Deus, o Senhor não só se colocou como profeta, a boca do Senhor na terra, quando o Senhor estava na terra ensinando e anunciando a respeito do reino dos céus, a respeito da vida eterna, a respeito de arrependimento, mas Deus glorificou o teu santo nome, Ele tornou o seu nome mais excelente, foi isso que nós aprendemos nessas 10 semanas, Senhor. O Senhor te colocou como sumo sacerdote, através de ti nós temos misericórdia, nós encontramos a graça e a misericórdia do Senhor, porque nós reconhecemos o Senhor que é Filho de Deus como Salvador e Rei das nossas vidas, nós reconhecemos toda a obra completa do Pai em ti, e Ele te colocou como sumo sacerdote ali, espiando o nosso pecado o tempo todo, intercedendo por nós, pedindo para que o Senhor entregasse o Espírito Santo para nós. Senhor Jesus, há pessoas aqui que ainda não receberam o teu Espírito, então eu peço a ti que aquelas que estão sendo tocadas a pedir para o Senhor agora, para pedir perdão, para pedir conserto e para pedir para que o Senhor reine nos corações delas, o Senhor possa pedir ao Pai que derrame do Espírito Santo sobre eles, que eles sejam tocados, que eles possam de alguma forma sentir, Senhor, a unção caminhando sobre a cabeça deles, o fogo os batizando, a lei sendo impressa nos seus corações, que aqueles que não têm o dom ativado, Senhor, possam nessa nova temporada identificarem esses dons e se deixarem ser usados pelo Espírito de Deus para que exerçam esses dons e edifiquem a tua igreja, Jesus, que essas pessoas comecem a abrir a boca sem medo, sem vergonha, sem covardia, entendendo a identidade que elas têm em ti,
sem medo de rejeição, porque o Senhor não nos rejeitou e isso é suficiente para nós. O Senhor seria o único que realmente seria muito triste para nós sermos rejeitados, porque significaria a impossibilidade de alcançar a vida eterna, a impossibilidade de estar na presença de Deus, de alcançar a benignidade de Deus, a misericórdia dele. E o Senhor não nos rejeitou, muito pelo contrário, o Senhor nos recebe como irmãos, Jesus. Então nós te agradecemos pela tua bondade, a tua humildade, a tua mansidão. Nós te agradecemos pela tua longanimidade, Pai, que o Senhor derrama em nós através do fruto do Espírito Santo, e que aqueles que já receberam, inclusive, o Espírito de Deus, que eles possam, Senhor, manifestar o fruto. E muitas vezes a gente acha que são vários frutos e que uma hora a gente exerce um, outra hora a gente exerce o outro, mas em Gálatas descreve muito bem. Paulo ele diz que o fruto do Espírito é. Então, há vários gomos ali naquele fruto para a gente se alimentar e viver. Então, eu peço a Ti, Senhor, que o domínio próprio, o amor, a paz, a mansidão, a longanimidade, a paciência, a tolerância, a benignidade, a bondade, a humildade se manifestem na vida de cada um que está ouvindo essa oração, Senhor, e que eles possam levar o Teu reino de paz, de justiça e de alegria por onde eles forem. Senhor, eu clamo a Ti por cura. Há alguns que precisam da Tua cura, que precisam de respostas de exames, que o diagnóstico mostre, Senhor, a Tua benignidade e o Teu favor, que aqueles que estão esperando respostas de exames, Senhor, tenham a resposta até que vai surpreender os médicos, que vá totalmente contra, Senhor, qualquer estatística, qualquer possibilidade, para que vejam que o Teu nome, Jesus Cristo, tem poder. Então, no nome de Jesus Cristo, eu declaro cura sobre a sua enfermidade. Você que está com um exame, esperando o resultado de um exame, ou que vai fazer um exame, não sei se você já fez, mas o Senhor, Ele é contigo e o Senhor, Ele já trouxe sobre você a cura. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que Teu Espírito convença os nossos corações de todo o pecado que a gente comete, porque nós, com os nossos olhos carnais, a gente não consegue enxergar, Senhor, o que a gente erra, o que transgride a Tua lei, principalmente por falta de conhecimento, Senhor. Então, eu peço a Ti que Teu Espírito venha convencer, que Ele constranja e que Ele gere até nojo, Senhor, de tudo que a gente já cometeu, que o Senhor traga à nossa memória até erros do passado, para que a gente confesse diante de Ti. E isso não para nos acusar, nem para nos envergonhar na Tua presença, mas para que nós sejamos protegidos pela Tua palavra, Senhor, porque Tua palavra diz que quando nós confessamos o nosso pecado diante de Ti, o Senhor restaura a saúde até dos nossos ossos. E há muitos aqui vivendo em peso, Senhor, em peso até físico, e acha que é saúde, mas na verdade é espiritual. É o peso do que carregam por conta de todos os pecados que eles estão calando diante do Senhor. Então, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, agora à mente tudo aquilo que o Senhor sabe que precisa ser confessado, que precisa ter arrependimento genuíno e abandono, para que as brechas sejam fechadas, Senhor, e eles possam ser cercados pela Tua proteção e possam receber, Senhor, toda a alegria que vem de Ti, a paz que vem de Ti, toda a libertação que vem do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu também derramo sobre eles aquilo que o Senhor colocou em mim, que é a sabedoria que vem da Tua palavra, que aqueles que estão buscando sabedoria, Senhor, possam receber agora, em nome de Jesus Cristo, porque é com a imposição de mãos que a gente distribui os dons. Então, aquilo que o Senhor me deu, eu compartilho, Senhor, com os que têm buscado de Ti sabedoria, para que eles possam receber e possam compreender a Tua palavra, compreender, Senhor, a Tua reta justiça, compreender os Teus caminhos, e que o Espírito Santo testifique tudo aquilo que for revelado para eles, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu também peço a Ti cobertura sobre a família de cada um, que
as tuas mãos, a tua graça, Pai, ela esteja sobre a vida deles. Jesus, que a tua luz seja aquilo que guia o coração de cada um, os olhos, Senhor, sejam bons para que todo o corpo deles tenha luz. E protege essas famílias, Senhor. Não permita que o inimigo traga mais confusão, divisão, filhos contra pais, pais contra filhos, maridos contra esposas. Que isso se cesse, Senhor. Irmãos contra irmãos e até mesmo cunhados contra cunhados, contra sogros. Que isso tudo se cesse, Senhor. Traz paz nos lares, porque estas pessoas têm buscado o teu reino, Senhor, e elas têm buscado a ti, Jesus. E o Senhor disse que o reino estaria entre nós. Então eu peço a Ti, Senhor, que por causa destas pessoas que estão aqui ouvindo, por causa da dedicação delas, do desejo delas de se consertar, de buscar a Tua palavra, que o Senhor estabeleça através delas paz no lar, tranquilidade, mansidão, bom convívio, unidade. E traz, Senhor, aqueles que não te conhecem ainda para o centro da tua vontade, que é que eles sejam salvos. Traz, Senhor, arrependimento no coração deles, reconhecimento de que o Senhor é Senhor e Salvador das suas vidas também, que eles possam ser alcançados, Senhor, pela mesma promessa que o Senhor nos alcançou, e que eles também possam entrar na vida eterna, assim como o Senhor nos presenteou, e também possam entrar no reino do céu, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por usar minha vida. Eu te agradeço porque em todo esse tempo o Senhor não deixou de desistir. O Senhor falou aquilo que o Senhor queria falar. O Senhor me capacitou. Eu cresci muito, eu aprendi muito, Senhor. Eu abandonei muitas coisas. Não acho isso algo heróico, muito pelo contrário, Senhor, porque na verdade nós nos matamos para que o Senhor cresça em nós, e eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade na minha vida. Eu já compartilhei um pouco da minha vida com Ele, Senhor, mas eu sou grata a Ti, eu quero honrar o Teu nome, Jesus, porque se não fosse a Tua misericórdia na minha vida, Pai, isso tudo que a gente ouviu hoje, eu não estaria aqui hoje compartilhando com eles o Teu reino, a Tua palavra, porque o Senhor sabe quantas vezes eu fugi desse compromisso, quantas vezes eu quis fazer as coisas do meu jeito, e eu te agradeço, Senhor, pela tua longanimidade. O Senhor não se ofendeu com as minhas ofensas, o Senhor não virou o rosto para mim, o Senhor, pelo contrário, o Senhor virou o rosto para o meu pecado, para não se afastar de mim, e eu te agradeço por isso, e eu peço a Ti essa misericórdia, essa longanimidade sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que os Teus olhos não se afastem deles, da vida deles, mas que o Senhor vire o rosto para o pecado, para que a Tua mão, o Teu juízo não venha sobre a vida deles, mas que a Tua misericórdia os alcance. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego o resto dessas semanas. Eu sei que o Teu tempo é diferente desse calendário gregoriano, mas nós nos movemos, Senhor, com esse tempo, e nossa sociedade, ela estabeleceu esse tempo. Vai ser tempo de descanso para muitos, mas também vai ser tempo de trabalho para outros. Então eu peço para que o Senhor prospere as mãos daqueles que trabalham, Senhor, no comércio, aqueles que trabalham, Senhor, com fechamentos de negócios nesse final do ano, que eles sejam prósperos, Senhor, que eles possam ver a Tua mão ali abençoando, a chuva descendo do céu sobre o trabalho deles, sobre a vida deles, Senhor. Eu também peço a Ti que aqueles que não têm um trabalho que é comissionado e que sempre recebem o mesmo valor, Senhor, que eles honrem com os compromissos contigo, para que o Senhor possa, segundo a Tua palavra, agir e multiplicar aquilo que está na mão deles, Senhor, que nada falte. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor manteve a nossa vida em integridade, a nossa saúde até agora, e o Senhor não deixou nenhum de nós passar por essa enfermidade, Senhor, que tem assolado, embora nós vimos muitos sendo levados, Senhor, mas o Senhor nos protegeu, porque assim aprove ao Senhor. Nós somos gratos pela sua misericórdia nas nossas vidas, e eu peço a Ti, Senhor, que aqueles que ainda enfrentam luto, que o Senhor traga consolo, que o Senhor restaure o coração, restaure sonhos, restaure esperança, que essas pessoas voltem a sorrir para a vida, Senhor, que elas não pensem que o Senhor está contra elas,
mas que elas entendam que o Senhor tem um tempo determinado para toda coisa, para todas as coisas debaixo do céu, que eles possam aceitar, Senhor, aqueles que partiram, mas que eles tenham, Senhor, no luto, na verdade, motivos para refletir a respeito da própria vida e se consertar diante do Senhor, abandonando a idolatria, abandonando tudo aquilo que a gente leu, Senhor, a feitiçaria, a abominação, a impureza, a covardia, a mentira, Bom, Senhor, tu sabes tudo aquilo que está escrito a respeito dos que não herdam o reino dos céus, e eu peço a Ti, Senhor, que cada um aqui tenha fome e sede da Tua palavra para entregar, Senhor, a oração que o Senhor recebe, a oração que é de acordo com a Tua palavra, e desperta, Senhor, no coração destes, então, alegria, Senhor, de saber que ainda há uma carreira proposta para eles, ainda há um reino de alegria, de justiça e de paz que pode vir sobre eles e que as portas estão abertas para todos aqueles que se dobram diante do Senhor, reconhecem que são pecadores, que precisam de Ti, confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se batizam nas águas, no batismo de arrependimento, se imergem nessas águas para nascer uma nova criatura e buscam, Senhor, crescer de glória em glória. Que coloca seriedade, Senhor, no coração de cada um, desperta cada um, Senhor, para o seu propósito, desperta cada um aqui, Senhor, para a verdade, que todo dogma, todo sofisma, toda mentira, toda fortaleza na mente que foi construída, Senhor, pelo adversário, seja destruída em nome de Jesus, através, Senhor, da leitura da Tua palavra, da busca do conhecimento, Senhor, e que todos aqueles que têm sentimento de pouco valor, sentimento de que no nada nunca dá certo, Senhor, que eles possam entender que os melhores tesouros, Senhor, nós construímos e nós acumulamos no Teu reino, não nessa terra. Tudo nessa vida vai passar, Senhor, tudo será consumido pelo Teu fogo consumidor, mas a nossa vida prevalecerá, permanecerá junto contigo. E o Senhor é dono de toda a prata e ouro, mas não é isso que o Senhor quer nos dar. O Senhor quer nos dar a Tua presença. Então, que cada um aqui tenha amor, Senhor, em buscar a Tua face, em buscar a Tua presença, em conversar contigo, em estar incessantemente, Senhor, diante do Santo dos Santos, junto com Jesus Cristo, sumo sacerdote, adorando, entregando as orações, entregando, Senhor, nossas ações de graças, nosso louvor e o reconhecimento de que Tu és o Altíssimo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra e o nosso Pai. Senhor, eu Te agradeço por tudo mesmo, Senhor, pela não só a graça, não só a misericórdia, mas tudo que o Senhor proveu na nossa vida, até as dificuldades que passamos, que nos forjaram, que nos amadureceram, Senhor. E aqueles que estão passando por uma situação difícil, Senhor, traz o escape, que eles lembrem-se que o Senhor é o socorro bem presente, mas que o Senhor também anda conosco na hora da angústia. O Senhor não quer que a gente fique paralisado no vale, nem no deserto, nem onde a sombra da morte está tirando a luz, né, os nossos olhos de enxergarem a Tua luz, na verdade, mas o Senhor nos assiste em todo o tempo, então que essas pessoas tenham um renovo de esperança, um renovo, Senhor, no Espírito, um fortalecimento sobrenatural, através do Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo, para que elas continuem prevalecendo, que elas não desistam, Senhor, que elas não desistam das promessas que o Senhor declarou, que elas não desistam da Tua palavra, nem deste caminho, e que elas se alegrem na Tua presença, mesmo no vale, Senhor, que elas encontrem a Tua face, mesmo no meio das trevas, porque a Tua palavra diz que o Teu amor, ele não se aparta de nós, o Seu amor, ele está sempre conosco, não há principados, nem potestades, não há abismo, não há anjos, não há homens, não há enfermidades, não há guerras que possam nos separar do Teu amor, Senhor. Traz ao entendimento deles o que é o Teu amor, que o Teu amor não é
uma proteção 100% de todas as aflições, porque Jesus disse para termos bom ânimo com as aflições que nós passássemos, porque Ele venceu o mundo. Mas o Senhor permite para provar nossa fidelidade, o Senhor permite para provar o nosso coração, para provar para Satanás, inclusive, de que há verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, e não te adoram por causa do que o Senhor oferece, como Ele faz. Satanás sempre está oferecendo o melhor dessa terra para as pessoas, desse mundo, para as pessoas, para que elas permaneçam no engano, mas o Senhor nos oferece algo que vai muito além, Senhor. Então, traz esse entendimento sobre a vida dessas pessoas que estão confusas, para que elas se lembrem que o Senhor está com os olhos sobre elas e que a vida delas importa. O Senhor livra a nossa alma da morte, o Senhor livra os nossos pés do tropeço, o Senhor nos livra do abismo. E unge as bocas, Senhor, que da boca de cada um só saia bênção, nunca maldição, que sejam fontes doces, Senhor, que transbordam a Tua palavra, que transbordam um manancial de água viva, Senhor, para edificar primeiro a própria vida e depois a vida dos outros. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. 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 É isso. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela companhia em todas essas segundas e sextas, né? Esse ano teve sextas também. Nossa, gente, eu tô suando. Que o Senhor abençoe muito vocês. A gente se encontra em fevereiro do ano que vem e vamos continuar esse estudo, né? Reassistam algumas lives, se vocês sentirem saudade de ouvir o tostão de minha voz, reassistam as lives, né? Vejam aquilo que vocês não tinham assistido antes, porque a palavra do Senhor ela se renova sempre, né? Ela acrescenta cada vez mais na nossa vida. Então, continuem, né, acompanhando. Ano que vem é nós. E a gente continua com o capítulo 9 de Hebreus, e aí eu vou fazer, né? Lá no capítulo 9, quem já leu, obrigada a você, Marcos. Quem já leu, um beijo, Elisa, obrigada. Boa noite, Elisa. Quem já leu o capítulo 9 de Hebreus sabe que lá o autor ele fala assim, eu não vou, tem algumas questões do tabernáculo aqui, que não vou falar de forma pormenorizada, mas eu falarei sim, porque tem muita coisa sobre o tabernáculo que a gente precisa aprender para entender também a obra de Jesus e as leis e tudo que Deus estabeleceu. Então, quando a gente começar capítulo 9, na verdade eu vou a gente vai entrar no pátio do tabernáculo, vai estudar sobre o significado do pátio, vou explicar a respeito do altar de bronze, da pia, do lavatório, né? Um pouco sobre as vestes sacerdotais, sobre o que acontecia ali. Depois a gente vai entrar no lugar santo, estudar sobre o menorá, sobre a mesa lá dos pães asmos. Vamos estudar sobre o altar do incenso, sobre tudo, né? Todos os materiais que compunham o tabernáculo e compunham os utensílios, né? O que representam, e depois a gente vai entrar no Santo dos Santos e entender também a respeito da arca, dos querubins, e vai trazer muito mais compreensão quando vocês lerem as descrições no livro de Moisés, ou quando vocês veem as explicações de Jesus, quando vocês veem, né, as cartas, vocês vão ter mais compreensão do que vocês estão lendo. E a gente, óbvio, vai continuar, né, na interpretação, né, a respeito do que o autor estava falando, no contexto do que o autor estava falando. Mas vai ser muito bom. Só que eu preferi deixar para o ano que vem, porque final de ano, né, tá todo mundo correndo aí com as coisas. Então, ano que vem a gente continua, tá bom? Quem faz discipulado, o discipulado vai continuar. Eu só vou parar com as publicações no Instagram porque eu não vou ter muito tempo para ficar publicando. Vez ou outra eu venho aqui, publico um texto, alguma coisa, mas eu não vou conseguir dedicar tempo para ficar editando, montando, preparando estudo. Mas estarei disponível no direct. Quem quiser pedir oração, pedir ajuda, chamar para conversar,
fique à vontade, tá bom? Boa noite, uma boa semana, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês e até ano que vem. Boas festas para vocês, que vocês tenham tempos de qualidade e de quem vende coisas, né? Quem está no comércio, que venda muito, que tem um saquinho gordo aí para entrar em janeiro, sem contas, sem débitos, né? Que seja um tempo de refrigério na vida de vocês depois de tanta coisa, né, que enfrentamos com a pandemia. Amém? Uma boa noite para todos e até!